Quadro Vida hoje nós vamos conversar com o médico infectologista Sebastião Pires. Ele vai nos trazer algo que talvez você não tenha percebido, mas que os médicos estão verificando, que pacientes vacinados com o ciclo completo da Covid-19 e pacientes não vacinados podem apresentar sintomas diferentes quando estão com a doença. A gente vai falar com ele a partir de agora, está aqui no telão do Jornal do Piauí. Doutor Sebastião, muito obrigado por atender ao nosso convite. Desejo uma boa tarde para o senhor. E o que é que os médicos têm verificado nessa situação? Quando se tem o ciclo completo, quando se tem já as doses de reforço e pessoas que não avançaram e não se imunizaram em relação aos sintomas da doença Covid. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre esse assunto que eu estava assistindo agora que você falou. A gente já está meio que cansado de tantos casos que estão acontecendo e com esse aumento que a gente está vivendo nessas últimas semanas. Bom, o que a gente pode falar sobre isso? O cenário que nós estamos hoje na pandemia é diferente de quando começou em março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do Covid-19. No atual cenário, o que nós temos? Pelo menos uma parcela da população com 1 a 2 doses da vacina contra o coronavírus. E isso, o que nos chama a atenção é que a intensidade, ou seja, as manifestações clínicas, os sintomas dos pacientes estão um pouco diferentes. É claro que muitos ainda vão ter tosse, febre, coriza, que é o nariz escorrendo, mal-estar, dor no corpo, mas com uma intensidade menor. E isso nos preocupa, porque muitas vezes o paciente ele não vai identificar que esses sintomas se tratam de gripe, por exemplo. Então, uma dor de cabeça, um mal-estar, são confundidos com outros sintomas. Mas lembrar a população que dor de cabeça e dor no corpo, por exemplo, são 2 sintomas que lembram gripe e o teste de coronavírus tem que ser realizado. Esse excesso também de casos de síndrome gripais, eles preocupam as autoridades nesse momento por conta dessa confusão causada aí dos sintomas? Preocupa sim, Thiago, por um motivo muito importante. A gente precisa conversar com a população. Estamos passando por uma mudança climática, nós estamos passando por uma alteração do perfil de pacientes e de vírus que estão sendo distribuídos na comunidade. Então, não só o coronavírus, que é o responsável por uma síndrome gripal, mas também o vírus influenza, rinovírus, adenovírus e outros vírus que estão circulando na comunidade. Então, é de extrema importância saber que não é só o coronavírus que pode fazer um quadro gripal. Existem muitos outros vírus que também fazem esse sintoma respiratório e precisa ser investigado. Portanto, o que fica de recado é que todos os pacientes que apresentarem qualquer sintoma de gripe, sendo os clássicos dor de garganta, nariz escorrendo, febre, mal-estar, devem procurar a unidade de saúde não só para a testagem do coronavírus, mas também de outros vírus que causam gripe. 9910-0066 é o número do telefone para você mandar sua pergunta agora pelo WhatsApp. Eu já vou passar para o doutor Sebastião aqui, que está tirando as nossas dúvidas. 99910-0066. O tablet está aqui a postos, a gente já vai passando para ele os questionamentos. Doutor Sebastião, eu tive acesso a uma divulgação feita pelo Butantan, falando de uma pesquisa muito ampla, feita na Inglaterra, por um instituto inglês, falando aí do comportamento da Omicron, né? E falando, inclusive, que o período de incubação do vírus em pessoas vacinadas, ele vai diferir de pessoas não vacinadas, é o que relatam os pacientes que participaram dessa pesquisa. Esse tempo de incubação realmente muda? Queria que o senhor falasse a respeito disso. Tiago, uma excelente pergunta. Para quem não sabe o que é período de incubação é quando você tem um contato com o vírus, ou uma bactéria, um fungo, ou qualquer outro agente, e uma vez que você tem contato com o vírus, você vai despertar os primeiros sinais e sintomas da doença. Qual é a grande curiosidade nessa população que está vacinada? Quando você é vacinado, o seu corpo já tem uma defesa, ele já tem um exército de células já prontas para combater aquele invasor.
Então, quando o organismo ele entra em contato ele entra em contato com o teu corpo, ele não vai progredir para a doença. Então, muitas vezes, os sintomas, eles são retardados porque você já tem uma célula pronta para combater esse agente. Quando você não está vacinado, por exemplo, quando você não tem essas células prontas para combater o organismo, os sintomas são mais floridos. De uma certa forma, o doente inflama mais, ele tem mais sintomas, e esses sintomas mais floridos podem prejudicar a saúde do paciente. Então, sim, isso está relacionado com o período de incubação. Se eu já tenho células prontas, eu vou ter uma manifestação menor de sinais e sintomas da doença. Significa que na Ômicron o vírus pode ficar menos tempo do que na outra, na Delta, por exemplo? Exatamente. Então, se eu já tenho células prontas, eu vou impedir a replicação do vírus, por exemplo. Então, a doença não evolui. O paciente não vai ter complicação. Esse é o grande benefício da vacina. Quando eu incentivo a vacinação, quando eu incentivo que o corpo do indivíduo ele responda ao agente que está infectando, no caso o vírus não vai ter chance de se replicar. Por isso, a doença dura menos. 9910-0066 para você mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. A Francisca aqui, ó, ela diz: meu esposo está gripado e fica sempre renovando esta gripe. Tem tosse seca e nariz escorrendo. Esse quadro de renovação, doutor, ele pode ser tomado como um parâmetro para você afastar a possibilidade de ser Covid? Olha, Francisco, que pergunta maravilhosa. Se o seu esposo ele está tendo infecção, ele está tendo gripe de repetição, a primeira coisa que a gente tem que investigar: será que se trata do mesmo vírus ou temos vírus diferentes? Isso é importante a gente investigar. Segundo, por que ele está tendo tanta gripe? Será que não existe alguma outra condição que esteja facilitando essa infecção? Será que ele está se protegendo adequadamente? Então, o fato dele estar tendo gripe de repetição, isso não exclui ser coronavírus ou uma outra variante. Mesmo que ele apresente gripe de repetição, primeiro, precisa de avaliação do médico. Segundo, precisa ser testado. Precisamos identificar que vírus é esse que está causando a gripe no seu esposo. Doutor Sebastião, há uma corrente que defende a vacinação do público abaixo de 5 anos, o que não está autorizado ainda no Brasil. A Anvisa já há algum tempo foi provocada nesse sentido por um dos laboratórios, mas ainda não se posicionou. Com essa escalada novamente, o entendimento do senhor, o senhor é dessa corrente que defende a vacinação abaixo de 5 anos dessa fatia da população, e essa escalada no número de casos faz com que seja necessária uma avaliação mais urgente por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária acerca disso? Tiago, eu agradeço por essa pergunta, porque eu gostaria de defender claramente que eu sou a favor da vacina em todas as faixas etárias. Porque criança é um indivíduo, é um ser humano que tem chance de complicações. Então, criança tem muito contato com outras crianças, criança tem contato com gente mais idosa, como avô, avó, bisavô, e assim sucessivamente. Então, eu sou a favor, sim, que a gente tenha uma vacinação nessa faixa etária, para que possa impedir ou reduzir a transmissão desse vírus entre essa população. É que eu volto a dizer, a criança, ela não adoece sozinha. A criança, ela leva a doença também para dentro de casa, deixando algumas pessoas mais suscetíveis à gripe ou qualquer outra enfermidade. Então, sim, eu sou a favor que tenha um olhar especial para essa faixa etária e que sim, seja implementado com segurança a vacinação nesse grupo. A Anete, ela diz aqui que está amamentando no momento e ressalta que tomou a primeira e segunda doses Coronavac, a terceira dose Pfizer. Ela pergunta se deve tomar a quarta dose nesse momento, considerando essa condição de amamentação. Perfeito. Ela deve tomar a vacina
assim que for possível. Lembrar que quando a gestante ela já tem o bebê, ela já está numa fase do puerpério, ela já não é mais considerada imunossuprimida, digamos assim. Então, sim, ela tem indicação, ela deve tomar a vacina. A vacina, ela é de um vírus inativado, ela vai estimular a proteção dessas células de defesa e que pode, inclusive, proteger o bebê e esses anticorpos passar pelo leite materno. Então, sim, pode tomar a vacina, deve. E uma pergunta, Tiago, muito curiosa que as pessoas fazem, às vezes eu já tomei Coronavac, já tomei Pfizer, já tomei AstraZeneca, qual é a próxima vacina que eu devo tomar? Qualquer uma que esteja disponível. Vacina salva vidas e, sim, chegando o seu momento, chegando a sua oportunidade, tome a vacina que estiver disponível. Pergunta aqui, doutor, eu estou com 15 dias pós-Covid, ainda tenho tosse seca, eu posso tomar a vacina? Essa questão do sintoma persistir, doutor, ele interfere nisso, na questão da necessidade ou do tempo certo de já tomar a próxima dose? Tiago, excelente pergunta. Então, vamos lá. Uma pessoa que está há 15 dias depois de um quadro viral com tosse, a gente deve pesquisar a principal complicação, que é a pneumonia por bactéria. As bactérias aproveitam esse momento e fazem uma pneumonia secundária. Primeira orientação que a gente deve dar a essa paciente, essa pessoa que está nos ouvindo. Procure uma unidade de saúde para saber por que você está tendo essa persistência da tosse. Lógico, após um período de infecção, sim, as pessoas podem ter essa tosse um pouco mais arrastada, mas existem outras doenças que devem ser investigadas numa persistência da tosse. Segundo, paciente com coronavírus adoeceu, qual é a recomendação do Ministério para tomar a próxima dose da vacina? 4 semanas após a doença. Então, 15 dias ainda é um tempo curto. Espere 4 semanas e você pode tomar a vacina. Terceiro motivo, qual é o problema de tomar a vacina nesse momento? Caso você tenha qualquer reação, febre, mal-estar, a gente vai se perder. A gente fica perdido se é uma complicação da vacina ou se é uma complicação da doença que você está no momento. Então, respeitando o intervalo do Ministério, 4 semanas e para tomar a próxima dose do Covid e procure uma unidade de saúde para saber de fato qual é a causa dessa tosse. Diante de tantas mudanças, né, dos sintomas que vem se verificando ao longo do tempo, né, nesses 2 anos que o senhor próprio se referiu aqui no início da entrevista, o telespectador ele diz que acaba de ser diagnosticado com Covid. E ele diz que a esposa dele está pedindo que ele vá ao hospital, preocupada, né? Aí ele disse assim, eu devo ficar isolado ou ir ao médico? Eu estou sentindo dor na garganta. E uma pergunta que ele faz, que deve ser a dúvida de outras pessoas também, doutor. Nesse momento, existe alguma medicação específica a ser adotada para tratar a Covid, diferente do que se fazia lá no início da pandemia? Perguntas maravilhosas. Então, vamos lá. Foi diagnosticado hoje com coronavírus. Quando procurar o médico? Quando procurar uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde ou um pronto-socorro, um pronto atendimento? Sinais de alerta. Então, se você começar com cansaço, falta de ar, uma febre que não passa e você se sentir mais prostrado, com a piora dos sintomas, esse é o momento de procurar uma unidade de saúde. Pacientes que procuram uma unidade com queixas como dor de garganta, sem nenhum outro sinal de gravidade, é um paciente que pode levar o coronavírus para outras pessoas. Então, a recomendação é que fique em casa e que só procure a unidade de saúde caso tenha alguma piora dos sintomas, como eu relatei aqui. Certo? Em relação a algum medicamento específico para o coronavírus, ainda não temos oficialmente pelo Ministério. Então, não há, no Brasil, nenhuma medicação específica para o coronavírus, como nós temos para algumas outras infecções por vírus, tá? Então, nesse momento, a gente pede para a população que não se automediquem, não tomem medicamentos sem uma prescrição médica e sem uma avaliação.
No caso desse nosso amigo que perguntou agora, eu estou com dor de garganta, o que é que eu faço? Se você não tem medicação em casa, se você não tem hábito de usar aquela medicação, é um critério para você procurar a unidade de saúde. Mas se você já usa algum medicamento para dor que não tem nenhuma complicação, você pode tomar essa medicação. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Sebastião Pires. Nós teríamos inúmeras outras perguntas aqui, Dr. Sebastião, mas o tempo já se esgotou. Muito obrigado pela sua participação, esclarecimentos de uma forma muito prática aqui para o telespectador do Jornal do Piauí entender. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Desejo uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde e estou à disposição, tá bom? Obrigado, até a próxima.